Nossa reflexão, ela se inicia capítulo 18. Nós estaremos lendo apenas o versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Nós falaremos, baseado nesse verso 1 do capítulo 18, sobre Deus visitando Abraão. Ao lermos o capítulo 18, podemos logo de imediato fazer uma ligação com o 19. Ambos são bem diferentes em seus conteúdos. Nesse capítulo 18, nós temos uma cena que descreve Abraão como um homem que goza de íntima comunhão com Deus. Por isso o Senhor vai ao encontro dele e fala com ele. Já o segundo capítulo, que é o 19, é um pouco triste. Revela o povo de algumas cidades que estão totalmente dominadas pelo pecado. Enquanto que o capítulo 18 evidencia um homem que tem comunhão com Deus, um homem que tem um lado amoroso, um homem que tem fé e que expressava amor pelas vidas. O capítulo 19 mostra o povo em pecado se rebelando cada vez mais contra Deus. Abraão é um homem de compaixão. Abraão é um homem de fé. Aliás, quando você estuda Gênesis 11 até o capítulo 18, você percebe que Abraão foi escolhido não por mera casualidade, mas porque havia em sua vida qualidades pelas quais faziam com que Deus o escolhesse para uma missão especial. Primeiro, Abraão honrava os seus pais. Mesmo chamado, ele aguarda a morte do seu pai Terra para fazer a missão divina. Abraão cuidava bem dos seus familiares. Ele tinha um amor especial para com o seu sobrinho Ló. Abraão era um homem que gostava de amizades e era justo. A Bíblia diz que quando ele volta da guerra contra aqueles reis, ele quer fazer justiça para com as pessoas que foram com eles, dando despojo a quem de fato merecia. Abraão era um homem justo. Abraão era um pacificador. E aqui nós vamos ver agora o lado amoroso desse homem. Quando Deus tenciona destruir Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados, revela-se então a característica de Abraão como um homem cheio de amor pelas vidas. No texto desse capítulo, nós não temos novos elementos em termos das promessas divinas. Porém, algo muito importante agora vai ser mencionado aqui. É quanto à fé de Sara. Deus vai tratar exclusivamente com ela. Agora, Sara será inclusa na participação da promessa. Isso era necessário para que ela tivesse a sua fé totalmente desafiada. O texto começa falando sobre a residência de Abraão, que ficava na região de Hebrom. Você pode observar que o texto diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. A palavra carvalho aqui, do hebraico, é hilom, quer dizer terebinto. Esta palavra, para muitos, era considerado árvore sagrada. Através da citação desse terebinto,
afirma-se que Abraão estava constantemente em contato com lugares sagrados. Falando desta região aqui de Hebrom, acredita-se que a caverna de Macpela ficava neste local. Então o texto começa tratando da residência de Abraão, mas também nesse capítulo você terá agora a inclusão de Sara na participação da promessa. E para isso a sua fé será desafiada, a fim de que ela seja bem ajustada para poder participar dessa promessa divina. Muitos estudiosos têm apresentado suas análises sobre esses versículos primeiros, em se tratando da Trindade. Você pode observar que nós estaremos depois falando do versículo 2, que é questionado por muitos, onde alguns afirmam que se trata da Trindade. Mas, dentro desse capítulo, a distinção desses homens pode ser feita facilmente. Por exemplo, quando você lê o capítulo 18, versículo 2, diz assim: E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. De fato, quem serão esses homens? Veja o verso 22. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Olha o verso 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Nós podemos dizer que nós temos a presença de 3 varões. Um é superior, que se trata do próprio Senhor, que aparece a ele quando o texto começa dizendo: depois apareceu-lhe o Senhor, está no singular. Os outros 2 varões, na verdade, seriam anjos. Então, essa é a distinção que a própria Bíblia faz, seguindo a regra da hermenêutica, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós entendemos que aqui não se trata da Trindade. Primeiramente temos Deus, o Senhor, que poderia ser aqui o próprio Jeová, ou como dizem outros, o anjo do Senhor, e nós temos os 2 anjos. Então, o Senhor é superior e os outros 2 anjos se dirigem para Sodoma e Gomorra. Essa é a mensagem deste versículo lido, do versículo 1 e também do 2. Que Deus nos abençoe para sempre, em nome de Jesus. Amém.